terceiro vídeo. Basicamente é para fazer uma chamada para vocês, pedindo por favor comente o que vocês estão achando, o que vocês querem ver. Pode reclamar do áudio e também da qualidade do vídeo. Eu tenho câmera boa, tenho um microfone em algum lugar guardado, posso usar o celular, mas estou fazendo pelo Note porque o primeiro vídeo, como falei, usei Bullet Point, está valendo. Apesar de poder fazer um teleprompter no celular, mas é uma coisa que eu não quero fazer. Eu só quis fazer no primeiro vídeo para tentar fazer uma introdução melhor. Mas podemos conversar sobre tudo, como falei. Podemos falar filosofia de Lan House. Falei brincando porque eu já fui gerente de Lan House durante um tempo da vida. Mas, tipo, podemos conversar, tipo, sobre qualquer coisa. O altos e reversos da teoria relatividade faz a Terra girar, como diriam os mamonas, né? Tipo, falar sobre cultura geral, cafés, comidas, comilança, rolês aleatórios, volta de bicicleta, passeios, viagens. Nesse ano viajei demais. Levo essa vida de semi-nômade aqui, então basicamente estou aqui na casa da minha mãe hoje, mas tipo, cada dia estou num lugar. Também falei, podemos falar as coisas da TI, mas também podemos falar sobre coisas virtuais, influencers, apesar de conhecer quase nada de influencers, mas eu sei como tipo, usar outras redes para upá-las, que eu já tive redes grandes que eu já construí. Tipo, já tive rede no TikTok usando vídeo dos outros. É feio dizer, mas usando vídeo dos outros. Subi para fazer uns testes, chegou a dar 80 milhões. Que eu fazia um bom SEO. O que me caracteriza é que eu sempre fui bom em SEO. Falando em SEO, vou contar uma história da minha vida quando fazia apps. Quando eu aprendi a fazer apps para Android, eu primeiro comecei a mexer com Android Studio. Aí no Android Studio eu vi que tipo, ia ser um pouco devagar, fazendo tudo sozinho. Aí eu descobri o App Ventor. Foi onde eu aprendi a programar de verdade, porque tipo, eu lia a lógica, mas não botava em prática. Aí depois comecei a botar a lógica em prática, aí tipo, comecei a fazer coisas incríveis, que tipo, tinha uns exemplos lá, uns paints, uns joguinhos que eu pegava, modificava, e depois comecei a criar coisas do zero, e aí foi onde eu percebi que eu gostava de fazer isso, principalmente para mim, não para vendas e tal. E aí, tipo, comecei a fazer uns apps de teste pelo App Inventor mesmo e fui subindo algumas coisas. Aí fiz umas coisas que pensei que ia dar busca na época, por exemplo, fiz um manual sobre o SISU, sobre o Enem, sobre outras coisas, porque não existia nada disso daí online. Fiz isso em 2013, 2014. Aí criei outras coisas, fiz aplicativos aí que dava de 50, 100 mil downloads por mês, só que eu não ganhava dinheiro porque eu fiz pelo App Inventor e era difícil monetizar pelo App Inventor. Dava até para colocar umas propagandas e quando fazia o esquema de propaganda era mais complicado porque tipo aí tinha que ficar online e tal, e os apps offline que dava download pra caramba. Aí, tipo, onde eu fiz um app vitorioso era os apps de receita, principalmente receita de bolo. Dava 50, 100 mil downloads por mês só num app de receita de bolos. Aí fiz uns 40 apps de receitas diferentes. Os outros eram meio fracos. O que dava um pouco mais de receita era. Receita não, download era pudim e tal, coisas do tipo. Aí fazer um SEO forte foi onde eu vi que, tipo, quando eu mexia quando comecei a desenvolver sites em 2009, eu conseguia fazer um SEO tão forte que sempre ranqueava em primeiro lugar. Só que era bobo, não sabia ganhar dinheiro nisso, não sabia monetizar. Aí fazia o site dos outros ficarem lá em cima e tal. Eu ainda fui trabalhar em uma agência e fazia as coisas para lá, eu não corria atrás, eu corria atrás de outras coisas para ganhar dinheiro, mas eu não via a mina de ouro que estava na minha frente, eu não aproveitei. Igual quando o marketing digital estava muito fera aquilo lá, mas eu não quis estudar nem correr atrás de outras coisas, achando que o povo estava roubando dinheiro, que é verdade que muitos desses caras que vendem cursos, essas coisas, vendem a picaretagem. Depois de alguns anos eu dei um jeito de ver os cursos desses caras. Tem coisa boa, tem coisa ruim, mas a maioria das pessoas, não é para a maioria das pessoas, para falar a verdade. Dá para aproveitar, por mais que o cara é picareta, você observa e aprende, né? Podemos aproveitar. Aí, voltando lá para os apps, aí não estava ganhando nada, deixei lá, até esqueci que existia. Chegou 2019, aí o governo lançou o app do Sisu. Foi tipo, eu já cheguei a ter umas advertências porque eu criei uns apps que, tipo, não aceita, tipo, porrada no Chaves. Aí você relava no Chaves lá, ele fazia ki na época, umas coisinhas bestas dessa, só que por ser direitos autorais, ou então ou envolver algum nível de violência, alguma coisa, aí dava advertência. Aí foi quando deu o problema do SISU do app.
que acontece? O meu era o primeiro e mais antigo. Era o, entre aspas, o original. Aí, tipo, agora vocês vão. Acho que algumas pessoas vão lembrar disso, que as pessoas que tiveram que baixar aquele primeiro app. Aí eu não consegui ver quantos downloads foram, mas eu, por ter um Analytics eu consegui ver que teve mais de 2 milhões de visualizações e 100 mil avaliações de uma estrela. Nossa, foi triste. A ideia não era sabotar nem nada, porque foi 5 anos antes que eu criei aquilo lá como manual. Aí tava tudo desatualizado e o povo reclamando. É uma coincidência triste. Ok, deu isso daí. Vida que passa, perdi a conta de desenvolvedor no Google, né? Mas foi um aprendizado. Vou procurar ser honesto sempre aqui, falando desde as coisas que eu fiz não muito legais até as mais legais. É, foi onde perdi, mas voltando no SEO, que é SEO, que é a otimização para mecanismos de busca, para quem não sabe o que é isso. Então, eu sempre consegui fazer um SEO avançado para tudo, antes mesmo de ajuda de IA, né? Que basicamente eu tinha que estudar os trends, estudar como funcionam as estruturas, o que o povo buscava e como buscava. Hoje em dia o SEO é o básico, para você ranquear um site hoje é complicado, porque tipo eles medem muitos outros fatores. Não que naquela época não media mais fatores, mas mede de uma forma diferente, tipo tempo do domínio, estrutura, confiança, como é avaliado nas redes sociais. É como, por exemplo, ranquear um vídeo em YouTube ou ranquear um vídeo sei lá, no TikTok ou uma coisa. Que tem a taxa de retenção também, no tempo que a pessoa fica. Por exemplo, estou gravando esse vídeo. Se você assistir só o comecinho, ele não vai ganhar uma pontuação positiva. Se você assistir até metade, melhor e vai entregar para mais gente. Se assistir inteiro, então quanto mais gente assistir inteiro, mais ranqueado será esse vídeo. E aí, se alguém comentar embaixo só com joinha, ok, é um comentário. Conta, por exemplo, meio ponto, por exemplo. Aí todo mundo dando joinha, aí vai falar, esse cara aí tá sabotando, botou um bot. Mas se todo mundo comentar coisas diferentes e eu também interagir com as pessoas para incentivar, o cara fala, muito legal, mas eu tenho uma dúvida nisso e aquilo, achei tal coisa ruim, achei tal coisa boa, e começa a comentar coisas diferentes, aí já conta outra pontuação e ajuda no ranqueamento. Falo isso porque, como eu falei, já tive canais no YouTube, canais do coisa, no TikTok. O TikTok eu vou ter aquele exemplo porque foi o exemplo maior, mas a maioria era vídeo próprio. Por exemplo, eu pegava receita e botava uma voz lá sintetizada para falar que eu não dava cara, né? E assim ranqueava, pegava um conteúdo educativo, escrevia, pegava um domínio público, construía e subia. Isso daí eu via também como funcionava, via as métricas, estudei bem isso e sabia como fazer essas coisas ranquear. Aí no TikTok eu fui fazer esse teste aí com vídeos dos outros, porque eu não queria fazer, tipo, vamos falar a verdade, preguiça, falta de vontade de criar conteúdo. Aí eu fiz esses testes no TikTok. Foi onde disparou lá 80 milhões de visualizações nos vídeos. Estava lá com uns 30 ou 40 mil seguidores. Não era tanto seguidor em comparação a visualizações. Com cerca de não sei quantas milhões de curtidas. Tinha passado os milhões também. Só que por usar vídeo dos outros caiu. Coisa errada, não indico. Tem que fazer conteúdo próprio. Nem que seja, mesmo que você faça por IA, que seja próprio, que seja diferente, para ajudar, tem que ter a retenção, tem que ter tudo. Então, isso aqui é mais um exemplo de coisas que eu posso conversar, dar ideias e ajudar vocês a mexer. E nos próximos vídeos eu posso falar de investimentos, né, algum próximo também, como funciona, os tipos de investimentos que existem, o que é renda fixa, variável, etc. Como funcionam essas estruturas, etc. Vamos ver o que vamos fazer. Então vocês me ajudam. Então vejo vocês até a próxima estação e até mais, pessoal.